Olá, este é mais um vídeo da série de processos trabalhistas do E-Social. Neste vídeo será apresentada a tela inicial do módulo web Processo Trabalhista, bem como um exemplo de utilização deste módulo para transmissão ao E-Social do evento de processo trabalhista, o evento S2500. O objetivo deste vídeo e dos próximos é apresentar o módulo web de processo trabalhista, suas principais funcionalidades e alguns exemplos de sua utilização para o envio de eventos de processo trabalhista ao E-Social. No exemplo deste vídeo, será demonstrado como transmitir ao E-Social informação de processo trabalhista com reconhecimento de vínculo de emprego de trabalhador desligado. Nos vídeos seguintes, serão apresentados outros dois exemplos para a transmissão do evento de processo trabalhista ao E-Social utilizando o módulo web de processo trabalhista. O primeiro exemplo que será apresentado é um exemplo de uma situação de trabalhador com vínculo ainda não declarado ao E-Social. É uma informação de processo trabalhista com reconhecimento de vínculo de emprego de trabalhador desligado. Nos outros dois exemplos, será apresentado situações de trabalhador com vínculo que já tenha sido formalizado na social. Então vamos para o primeiro exemplo. Trabalhador ingressa com ação na Justiça do Trabalho pleiteando 1. Reconhecimento de vínculo de emprego no período de 1 de janeiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023, com salário contratual de R$ 2.000 e categoria 101, e recebimento de todas as verbas trabalhistas relativas ao período de janeiro de 2023 a fevereiro de 2023. A Justiça do Trabalho defere o pedido de reconhecimento de vínculo e reconhece o direito ao recebimento das verbas salariais de R$ 2.000 nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, além de aviso prévio indenizado, no valor de R$ 2.000, projeção do aviso prévio indenizado sobre o 13º salário, no valor de R$ 166,66, o 13º salário, no valor de R$ 333,33, e o recebimento das férias indenizadas mais o terço constitucional, no valor de R$ 444,44. Neste exemplo, vamos relembrar que este vínculo específico ele não foi previamente declarado ao E-Social. Neste caso, será apresentado como transmitir ao E-Social o evento de processo trabalhista, o evento 2500, com as informações do processo trabalhista, com os dados do contrato, com a consolidação dos valores do processo trabalhista e das bases de cálculo de FGTS e contribuição previdenciária desse processo trabalhista. É importante destacar que este exemplo apresenta apenas informações fictícias e não se refere a nenhuma empresa ou trabalhador real. Vamos então agora ao módulo de processo trabalhista iniciar a demonstração de como transmitir o evento 2500 ao E-Social. Na tela inicial do módulo de processo trabalhista, o usuário tem acesso a três menus principais. O primeiro menu, empregador, possui as informações do cadastro do empregador, já informados ao E-Social por meio do evento S1000. É uma tela apenas de consulta. Não é possível editar nenhuma informação desta tela. Caso haja necessidade de editar alguma informação dessa tela, o usuário deve acessar o módulo Web Geral, Web Simplificado ou utilizar o ambiente Web Service para retificar ou alterar o evento S1000. No menu de processo trabalhista, onde o usuário efetivamente vai transmitir o evento de processo trabalhista, o evento S2500 ao E-Social, é o que nós utilizaremos neste vídeo para transmitir as informações do processo trabalhista no exemplo que está sendo apresentado. Já o menu Recolhimentos Previdenciários e Imposto de Renda Retido na Fonte é um menu que o usuário utilizará para transmitir o evento de recolhimentos previdenciários e imposto de renda retido na fonte, o evento S2501, ao E-Social. Esta funcionalidade deve ser utilizada para informar os valores das contribuições previdenciárias, inclusive as destinadas a terceiros, e do imposto sobre a renda da pessoa física incidente sobre as bases de cálculo constantes nas decisões condenatórias e homologatórias de acordo proferidas nos processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho.
e nos acordos celebrados perante as comissões de conciliação prévia ou aos núcleos intersindicais, das bases que foram informadas no evento de processo trabalhista. Como dito, neste vídeo, será demonstrado apenas como transmitir o evento de processo trabalhista ao E-Social. Recordando o nosso exemplo, é um exemplo de transmissão ao E-Social de um evento de processo trabalhista cujo vínculo não foi declarado ainda ao E-Social. Neste caso, como houve um reconhecimento de vínculo de emprego e o trabalhador já está desligado e o vínculo não foi declarado previamente ao E-Social, utilizaremos a opção caso o trabalhador não esteja no cadastro, clique aqui para registrar o processo. Na tela de dados do processo, o usuário inicialmente deve informar o número do CPF e a data de nascimento do trabalhador. Vamos informar um trabalhador fictício aqui. E o sistema retorna automaticamente o nome do trabalhador constante na base do CPF do trabalhador. Em informações do processo, o usuário deve informar se se trata de um processo judicial ou se é uma demanda que foi submetida à comissão de conciliação prévia ou ao núcleo intersindical. No nosso exemplo, é um processo judicial. Vamos informar aqui também o número de um processo fictício, data da sentença, vamos informar a data que foi proferida a sentença. Unidade federativa da vara, vamos colocar Rio Grande do Norte. Município da vara, vamos colocar Natal. O identificador da vara, vamos colocar aqui uma vara que não existe. No item informações do responsável direto, no caso de posição de responsabilidade indireta ao declarante, deve ser preenchido somente caso o declarante do evento de processo trabalhista esteja sendo o responsável indireto, subsidiário ou solidário. E aí, neste caso, o usuário deve clicar no botão preencher informações, informar qual é o tipo de inscrição e informar o número de inscrição do responsável direto pelo vínculo de trabalho. No nosso exemplo, quem está declarando é a própria empresa que foi condenada ao reconhecimento do vínculo empregatício. Então, não preencheremos as informações deste item. Há um campo de observação para texto livre, para o usuário incluir informações relevantes sobre o processo trabalhista. No item dependentes, caso haja dependentes a serem incluídos, o usuário pode utilizar o botão incluir dependente, onde ele deve informar o número do CPF, a data de nascimento do dependente e a relação de dependência. Após incluir as informações, clicar no botão salvar. No nosso exemplo, não há dependentes. E após preencher as informações, clica no botão continuar. Na tela seguinte, de informações da decisão ou acordo, o primeiro item é o que deve ser declarado as informações do contrato de trabalho. O primeiro campo é para o usuário selecionar o tipo de contrato. No nosso caso, se o usuário clicar aqui, ele verá todas as opções disponíveis. No nosso caso, é o empregado com reconhecimento de vínculo, posto que o vínculo específico que nós estamos declarando ao E-Social agora, ele não foi previamente declarado ao E-Social. Há um vínculo que ainda não existe no E-Social para este empregador específico. No botão seguinte, categoria do trabalhador, devemos informar a categoria do trabalhador. No nosso exemplo, 101. No campo matrícula, deve ser informado um número de matrícula ao trabalhador ainda não utilizado pelo empregador para outro vínculo. Vamos colocar aqui número de matrícula 1000. Deve ser informado o código da CBO do trabalhador, a natureza da atividade, se é trabalho urbano ou trabalho rural, o tipo de regime trabalhista, vamos colocar CLT, o tipo de regime previdenciário, RGPS, a data de admissão, que no nosso exemplo era 1º de janeiro de 2023,
Deve ser informado o tipo de contrato, se é em tempo parcial, no nosso caso não é contrato em tempo parcial, e deve ser incluídas as informações do desligamento, que é 28 de fevereiro de 2023. Código de motivo de desligamento, no nosso exemplo, rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador. Data projetada para término do aviso prévio, 30 de março de 2023. No item relativo à remuneração e reajustes, deve ser informado o salário contratual do trabalhador e sempre com a informação de salário mais atual possível. E caso o processo trabalhista verse sobre reajuste salarial, deve ser informada aqui a evolução salarial ao longo do contrato de trabalho. Para informar o salário contratual ou reajuste salarial, basta clicar no botão Informar salário contratual. No campo Data a partir da qual as informações de remuneração e periodicidade de pagamento estão vigentes, o sistema retorna automaticamente a data de admissão do trabalhador, porque ele pede o salário contratual do trabalhador, no nosso caso aqui, no campo valor, R$ 2.000. A unidade de pagamento, se é por hora, por dia, no nosso caso é por mês. E a descrição do salário variável, se houver. Após preencher as informações, clica no botão Salvar. Caso em 1º de fevereiro de 2023 tivesse havido um reajuste salarial, o usuário deveria informar aqui, clicar novamente no botão, informar no campo data a partir da qual as informações de remuneração estão vigentes no dia 1º de fevereiro de 2023 e informar o valor do salário para o qual o salário foi reajustado. No nosso caso aqui, vamos colocar R$ 2.200 apenas para visualização de unidade de pagamento por mês. Clica no botão Salvar, e aqui teria o salário contratual inicial do trabalhador e a evolução salarial com reajuste havido em 1º de fevereiro de 2023. Como no nosso exemplo não trata de reajuste salarial, vamos excluir a informação do dia 1º de fevereiro. No item duração do contrato de trabalho, temos que informar no campo tipo do contrato se é por prazo indeterminado ou determinado, definido em dias ou vinculado à ocorrência de um fato. No nosso exemplo, prazo indeterminado. Caso tivesse havido prazo determinado definido em dias, deveria ser informada a data do término e se há indicativo de cláusula assecuratória ao direito de rescisão. No nosso caso, vamos colocar prazo indeterminado. Observações, caso haja observações, clica no botão Incluir observação. Sucessão do vínculo, caso tenha havido sucessão de empregadores em relação ao vínculo de trabalho, aí deveria ser informado o tipo de inscrição do empregador anterior e o número de inscrição do empregador anterior, bem como a data da transferência e a matrícula do trabalhador no emprego anterior. No nosso caso, não é uma hipótese de sucessão do vínculo, vamos deixar em branco esse campo. Em seguida, o usuário deve responder às perguntas apresentadas na tela. Se houve reconhecimento de categoria de empregado diferente da cadastrada no E-Social ou na AGFIP pelo declarante, no nosso caso, não, pois sequer o trabalhador estava com vínculo declarado E-Social. Houve reconhecimento da natureza da atividade diferente da cadastrada pelo declarante? Também não. Houve reconhecimento de motivo de desligamento diferente do informado pelo declarante? Não. E houve reconhecimento de unicidade contratual? Também não. Esse, no nosso exemplo, não trata de unicidade contratual. Vamos clicar no botão próximo. Ainda na parte de informações da decisão ou acordo, vamos para o passo de consolidação dos valores do contrato, onde o usuário deve informar os valores consolidados do processo trabalhista. O primeiro passo é o usuário identificar o estabelecimento responsável pelo pagamento ao trabalhador dos valores informados, o tipo de inscrição e o número de inscrição do empregador. No nosso caso, é o próprio estabelecimento declarante. O sistema retornará aqui com o campo início do processo e fim do processo já preenchido, pois é um reconhecimento de vínculo de trabalhador desligado, onde já foi informada a data de admissão e desligamento, então o sistema toma como a competência inicial a competência da admissão
do trabalhador e a competência final, a competência de demissão do trabalhador. O campo repercussão do processo trabalhista, o usuário deve informar se há uma decisão com pagamento de verbas de natureza remuneratória ou sem pagamento de verbas de natureza remuneratória. No nosso caso, há pagamento de verbas de natureza remuneratória. O valor total das verbas remuneratórias do processo é os 2 meses de salário, janeiro e fevereiro de 2023, mais o 13º salário, que é o valor de R$ 4.333,33. No campo valor do aviso prévio indenizado pago ao empregado, vamos informar o valor do aviso prévio pago, valor de R$ 2.000. O valor da projeção do aviso prévio indenizado sobre o 13º salário no valor de R$ 166,66. E o valor total das demais verbas indenizatórias é o valor das férias mais o terço constitucional indenizado. Após incluir as informações, os valores consolidados do processo trabalhista, clica-se no botão próximo. Ainda na parte de informações da decisão ou acordo, o usuário agora deve informar as bases de cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS sobre a remuneração, discriminados mês a mês e que foram definidos no processo. No mês de janeiro de 2023, no campo valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração, vamos colocar R$ 2.000. Foi o valor do salário pago ao trabalhador. No valor da base de cálculo sobre o FGTS sobre a remuneração, também R$ 2.000, em janeiro de 2023. O valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, vamos deixar zerado. E o valor da base de cálculo do FGTS sobre o 13º salário, também vamos deixar zerado, que é a competência de janeiro de 2023. O usuário deve informar o grau de exposição a agentes nocivos, se houver. No nosso caso, vamos selecionar a opção não ensejador de aposentadoria especial. E vamos clicar no próximo mês. Após clicar no botão próximo mês, o usuário será direcionado para o mês seguinte. No nosso caso, fevereiro de 2023, onde também deve ser informado o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração, no valor de R$ 2.000, o valor da base de cálculo sobre o FGTS sobre a remuneração, também R$ 2.000, o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, no nosso caso R$ 333,33, e o valor da base de cálculo do FGTS sobre o 13º salário, também R$ 333,33. No item sobre o agente nocivo, o usuário deve informar o grau de exposição a agentes nocivos, se houver. No nosso caso, selecionaremos não ensejador de aposentadoria especial. O sistema apresenta a mensagem de que nos meses para os quais não forem informados valores na base de cálculo será considerado o valor de zero. E para o campo grau de exposição a agentes nocivos, quando for obrigatório, dadas as condições do layout, a informação padrão considerada será um não ensejador de aposentadoria especial. Clicar estou de acordo e salvar. Na tela seguinte, o usuário verá a mensagem de que os dados da decisão judicial ou acordo para o contrato de trabalho foi incluído com sucesso. Na tela de informações da decisão ou acordo, o usuário poderá visualizar o processo trabalhista, verificar as informações do processo que acabaram de ser incluídas. Aqui nós vemos que nós acabamos de incluir um contrato de um empregado com reconhecimento de vínculo empregatício na categoria 101. Caso haja necessidade de fazer alguma alteração no evento transmitido, basta clicar nesse botão que tem um lápis aqui. E caso o usuário queira excluir a informação que acabou de ser incluída, basta clicar no botão da lixeira. É importante destacar que esse evento, até essa tela aqui, ainda não foi transmitido ao ambiente nacional da social. Isto é, ainda não faz parte das informações que constam para a empresa no ambiente nacional. Para finalizar a transmissão do evento de processo trabalhista e fazer com que esse evento conste na base da empresa no E-Social, o usuário deve clicar no botão salvar processo trabalhista. Vamos clicar. E aí aparece a mensagem de que o processo trabalhista foi incluído com sucesso. Aí aqui sim, o evento de processo trabalhista, o evento S2500, foi transmitido ao E-Social.
O passo seguinte seria o usuário utilizar o menu Recolhimentos Previdenciários e Imposto de Renda retido na fonte e informar o valor da contribuição previdenciária e do imposto de renda retido na fonte sobre essas bases de cálculo informadas no evento de processo trabalhista. Entretanto, como o objetivo desse vídeo era demonstrar o envio do evento S2500, nós finalizamos aqui. Obrigado.